Eles faziam parte das igrejas, mas não viviam a palavra. Eu fui em um lugar onde vi irmãos que tinham blasfemado contra o Espírito Santo. Perguntei a Jesus, quando foi que essas pessoas blasfemaram contra o Espírito Santo? Ele me respondeu, quando o Espírito Santo usa uma pessoa que vive na santidade, e alguém diz que aquela pessoa está sendo usada por demônios, estão chamando meu espírito de monstro. Isso é uma ofensa, e quando morrerem, serão chamados de monstro aqui no inferno, viverão em grande sofrimento, não há perdão para quem blasfemar. Vi pessoas católicas que blasfemaram e zombaram do Espírito de Deus. Vi pastores que blasfemaram do Espírito Santo também. Jesus passou perto de um bispo, e ele pedia perdão por blasfemar. Jesus disse, qualquer que blasfemar do meu Espírito, sua condenação é certa. Vi um irmão que blasfemou do meu ministério, dizendo que os demônios me usavam nas visões e revelações. Ele blasfemou do Espírito de Jesus. Eu fui em um lugar onde vi vários irmãos que andavam de short pela rua, andavam de camisa regata. Outros andavam sem camisa causando escândalos à palavra. Eles estavam no inferno. Eram pastores, bispos e apóstolos que pintavam os cabelos, faziam tatuagens, tratavam o templo do Espírito Santo como se fosse o templo do mundo. Vi pastores que usavam correntes no pescoço, pareciam rapper, usavam roupas largas, estavam no inferno. Uma irmã de salto alto pedia perdão e chorava. Essa irmã tinha um espírito de sedução, andava rebolando de salto alto. Pastores e bispos que tinham mais de 2 casamentos e estavam casando pela 3ª vez, banalizavam o matrimônio sagrado que Deus deixou, fazendo escândalos no meio evangélico. Eram crentes carnais que se divorciavam para se casarem quantas vezes quisessem, morreram sem pedir perdão pelos seus pecados e estavam no inferno. Em Marcos 10, 7-8 diz, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão 2, mas uma só carne. Em Marcos 10:9 diz, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Fui em uma galeria no inferno, onde eu vi revistas da Sentinela, vi livros evangélicos com falsas doutrinas, livros espíritas e livros de magias, livros de doutrinas de demônios, livro escolar de filosofia. Todos esses livros ensinam ao contrário da palavra de Deus, dizendo que o homem veio do macaco, que o universo se criou sozinho, negando a existência de Deus. Isso está nos livros de educação como os de ciências, história, entre outros. Tudo para controlar as mentes igual a do pastor Charles, que tinha uma marca espiritual em sua testa. 1 Timóteo 4, 1-2 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Satanás tem entrado dentro da teologia para cegar o entendimento. Em 2 Coríntios 4:4 diz, nos quais, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu leio só a Bíblia, e o Espírito Santo me ensina. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 12-13. Livros de teologia cheios de ideologias humanas não acrescentam nada de santidade. Vê gibis de desenhos, gibis do Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e outros. Vi variedades de gibis consagrados para entrar nas mentes das crianças, mudarem suas atitudes, fazerem elas não respeitarem os pais, virarem lésbicas, homossexuais, ficarem violentas, irem para o mundo do crime, dos vícios. Tinha conteúdos pornográficos infantil. Esses gibis de desenhos estavam cheios de dardos em cima deles. Eram pequenos alfinetes negros que entravam dentro da mente. Vi brinquedos consagrados a demônios como bonecas femininas. Existia uma variedade de bonecas que continham pequenos demônios dentro delas. Essas bonecas traziam tribulação para os lares, deixando as crianças perturbadas. Vi também bonecos masculinos que traziam demônios mirins. Fui em um lugar onde tinha vários adolescentes rebeldes que brigavam com os pais, e eles estavam ali por serem viciados em games. Os demônios possuíam essas crianças deixando elas rebeldes. Esses demônios saíam de dentro de jogos de videogames. Muitos jovens estavam ali, tinham sonhos, planejavam futuros, mas morreram com tudo isso. Todos os seus projetos morreram ali.
Que tristeza ver a nossa juventude se perdendo. O futuro da igreja está sendo destruído. Satanás armou um plano para destruir as crianças e jovens para não ter mais igrejas. Ele está formando uma geração incrédula através de desenhos e filmes. Essa geração adorará o anticristo. Eu vi todo o seu plano no inferno. O Senhor Jesus disse: conte tudo o que viu, mas aqueles que não acreditarem no seu testemunho serão os joios. Eu cobrarei desses, e lançarei os joios que lhe perseguirem no fogo. Eu arrebato os meus servos por amor. Eu não quero ver ninguém no inferno. Eu choro por cada alma que desce a esse lugar. Mas eles não querem ouvir. Eles esquecem que sou amor, mas sou justiça e puro nos rebeldes. O Senhor e eu subimos para a terra. O Senhor disse para mim: quem profetizará sobre os ossos secos dessas igrejas, já que os falsos profetas não deixam os meus servos pregarem a verdade? Eles dizem que não largam o pecado porque o Espírito Santo não testificou em seus espíritos. Mas o Espírito Santo não pode testificar em espíritos mortos. Eles estão afastados de mim, longe de meus caminhos, não ouvem a minha voz, não sentem o meu espírito que está tão perto deles. Eles perderam as sensibilidades espirituais. 90% dessas igrejas não subirão, apenas 10% vão subir. Em Levítico 27:30 diz: também todas as dizimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Essas foram as suas últimas palavras. O Senhor me deixou em meu quarto onde meu corpo estava. No dia seguinte, contei na igreja onde pastoreio. Depois dessas revelações eu fiquei muito rígido, porque Satanás não brinca. O Senhor Jesus não está feliz com a situação das igrejas. Estão mortas na sua maioria. Depois eu tive uma visão. Vi vários altares quebrados. Eram poucos que estavam de pé. A maioria estavam em ruínas. O Espírito Santo me disse: o noivo não buscou a noiva ainda porque são poucas as que estão preparadas. Ele quer mais colheitas de almas. É preciso os altares serem restaurados, serem levantadas essas ruínas, para que o número de noivas aumentem. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje me arrependo dos meus pecados. Creio que o Senhor derramou seu sangue para me salvar, deixando o seu trono de glória para morrer uma morte terrível de cruz. Sei que não tenho andado nas trilhas de seu caminho que lhe agrada, resistir às tentações como o Senhor resistiu. O Senhor é o meu Salvador e o meu Libertador, ressuscitou da morte e ascendeu ao céu. Um dia virá com toda a sua glória. Eu quero subir contigo. Eu creio que pertenço a ti. Sou seu filho e herdeiro de suas promessas. Hoje faço uma aliança contigo, igual àquela que tu fizeste na cruz. Amém.